Olá, meu nome é Nelson Cavalcante e hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo de dinâmica. Aqui a gente trouxe a primeira lei de Newton. Nós finalmente estamos entrando nas partes das leis de Newton, vamos enunciá-las, cada uma numa aula, e mostrar como que elas podem explicar fenômenos que nós percebemos no dia a dia. A primeira lei de Newton também é conhecida como lei da inércia. Ela vem do desenvolvimento da ideia que Galileu já tinha tido e já tinha experimentado, de que a tendência dos corpos natural não era exatamente a ficar simplesmente em repouso, como era pensado antes de Galileu. Na verdade, ele percebeu que a atuação de forças é que levavam os corpos a virem a ficar em repouso se eles estivessem em movimento. Porque não necessariamente esse corpo precisaria vir a ficar em repouso, só quando houvesse exatamente essa atuação de forças externas. O que Newton fez foi avançar esse estudo, fazer uma modelagem matemática, desenvolver métodos matemáticos para provar esse tipo de estudo, e ele mostrou e enunciou isso numa lei que está escrita aqui. Essa lei diz que um corpo em repouso tende a permanecer em repouso e um corpo em movimento retilíneo uniforme tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme a menos que sofra ação de uma força resultante diferente de zero. Tá? Aqui nós precisamos grifar algumas coisas que são importantes. Não apenas o corpo em repouso, mas também, principalmente, movimento retilíneo uniforme. Tá? Ele enuncia que um corpo em repouso tende a permanecer em repouso, a menos que forças externas atuem sobre ele, e um corpo que está em movimento retilíneo uniforme tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme, a menos que forças, no caso, força resultante externa, atue sobre ele. Nesse caso, é importante mostrar que, quando ele fala em repouso, ainda é muito instintivo, ainda é muito claro. Nós sabemos que, ao deixarmos um objeto em repouso, a menos que haja uma força resultante, a menos que alguém atue, alguma ação atue sobre esse corpo, ele não entrará em movimento por si só. Porém, a maior evolução dessa ideia foi a ideia de que se o corpo está em movimento, quando, por exemplo, nós colocamos um corpo em movimento, ele tende a permanecer nesse movimento, a menos que uma força resultante atue sobre ele. Aqui é importante nós entrarmos no conceito do que vem a ser uma força resultante. Tá? Bom, numa primeira opção, numa primeira ideia, o que seria uma força resultante igual a zero? Seria exatamente não haver nenhum tipo de força atuando sobre esse corpo. Essa situação onde nós temos aqui um determinado corpo numa região do espaço onde não há nenhuma força atuando sobre ele é bastante ideal. Né? Nós não estamos considerando ele próximo ao campo gravitacional da Terra, que é onde ele haveria, no caso, a força da gravidade. Ele também não tem nenhuma força externa, nenhum agente fazendo algum tipo de força. Ele não está imerso em nenhum meio que possa oferecer uma resistência ao movimento dele, né? Mesmo que ele pode não necessariamente estar em repouso. Para essa situação é muito ideal, tá? Mesmo no espaço, mesmo no vácuo, onde praticamente não há nenhum tipo de resistência, esse corpo ainda sentiria algum tipo de força, mesmo que minimamente. Então isso aqui é um caso muito ideal. No geral, o que nós vamos ver nos exercícios são casos parecidos com esse aqui, onde nós temos um corpo e sobre eles, sim, há forças atuando, porém, nós podemos ver pelo esquema das forças que estão atuando aqui, que nós temos a mesma intensidade, o mesmo módulo de força sendo aplicado verticalmente para cima, igual verticalmente para baixo. No caso, 8 newtons para cima, 8 newtons para baixo. Isso faz com que, no total das forças vertical, o total das forças vertical seja igual a zero. E na horizontal, nós temos a mesma situação. As forças na horizontal para a esquerda são iguais às forças horizontais para a direita. Então, nós podemos ver que o somatório total dessas forças, lembrando que isso aqui é um somatório vetorial, porém nós podemos separar em direções verticais e horizontais para facilitar os nossos cálculos, tanto na horizontal, quanto na vertical, quanto em qualquer outra direção, a soma das forças está dando nula, está dando zero, pois uma ação de 4 N, uma força de intensidade de 4 N para a direita e uma força de intensidade de 4 N para a esquerda, nesse caso, vai dar uma força total na horizontal igual a zero. Isso implica que a força resultante, ou seja, o que resulta de todas essas forças,
é igual a zero. Esse caso aqui pode ser visto como um caso muito simples de você de você estar empurrando um móvel sobre uma superfície. A força que você faz para frente, tá? No caso seria a sua força F, estaria sendo igualada, tá? O corpo, no caso, sentiria uma força de resistência igual, que seria do atrito, nessa situação. No caso aqui, isso aqui poderia ser o peso desse corpo, tá? E aqui, nessa direção vertical para cima, seria a normal, pois ele está sobre uma superfície. Nessa situação, todas essas forças se anulam, todas essas forças acabam se cancelando, e é o que você vê na prática do dia a dia. Ao empurrar um determinado corpo, não qualquer corpo, não há situações onde você possa empurrar um corpo e manter ele sempre no mesmo movimento retilíneo uniforme. Tudo bem? E uma última coisa muito importante, não só uniforme, mas é importante que seja retilíneo, tá? Nós já sabemos que quando você está fazendo uma trajetória curva, pela velocidade ser uma grandeza vetorial, se você está mudando a direção da velocidade, você está mudando a velocidade. Ou seja, ele não vai estar em movimento retilíneo uniforme, ele não vai cair dentro dessa questão da lei da inércia. Tudo bem? Bom, agora eu trouxe um exemplo de como que a primeira lei de Newton, a lei da inércia, ela pode ser aplicada para mostrar, exemplificar fenômenos que a gente observa, geralmente até no dia a dia, como por exemplo essa situação aqui. Aqui eu esquematizei 3 instantes diferentes durante a trajetória de uma composição de um vagão de um determinado metrô, que vai de uma estação até uma segunda estação, de uma primeira estação até uma segunda estação. Tá? Nessa primeira estação, ele parte do repouso, ou seja, ele estava em repouso, os passageiros estavam entrando nessa estação e ele começa a entrar em movimento, ou seja, ele começa a acelerar, começa a adquirir velocidade e sair da estação em direção à próxima estação. Em todos esses exemplos, nós vamos estar considerando uma trajetória retilínea, tá? Porque isso vai ser importante, porque nós ainda não estamos vendo o caso da trajetória curva. Bom, e aqui a gente está utilizando essas imagens de forma exagerada para mostrar um efeito que é perceptível para qualquer pessoa. No momento em que o trem, né, no caso a composição parte, o metrô, essa composição parte da estação, no momento que ele começa a acelerar, todas as pessoas têm uma tendência natural, instintiva, de se segurar, se apoiar em algum objeto, segurar a barra de ferro do metrô, os apoiadores que existem no metrô, exatamente porque eles sentem como se eles fossem jogados para trás, como se eles perdessem um pouco do equilíbrio deles. É importante entender que nós não estamos sendo jogados para trás. O que acontece aqui é que nós estamos em qual situação? Nós estamos em repouso inicialmente. E a composição sofre uma força para frente, a composição vem a ficar em aceleração, vem a mudar a velocidade dela, enquanto nós estamos em repouso. Ou seja, a tendência do nosso corpo é continuar em repouso, que enquanto a composição vai para frente, no caso do nosso ficar em repouso, é exatamente ficar para trás. Então é isso que dá a sensação de como se nós fôssemos jogados para trás. Na verdade, a gente está apenas permanecendo em repouso, como enuncia a primeira lei de Newton. Um corpo em repouso tende a permanecer em repouso. E é importante aqui lembrar que é a menos que uma força resultante atue sobre ele. E isso leva ao motivo pelo qual você segura um apoiador, tá? Porque você precisa que alguma força externa, alguma força resultante externa, venha a agir sobre você para que você também venha a ficar em movimento junto com o metrô, tá? Bom, mais um pouco à frente, após essa composição entrar num regime de velocidade uniforme, ou seja, ele está com uma velocidade constante entre as estações, lembrando ainda retilíneo, acontece um segundo fenômeno. Nós podemos perceber isso também, se você pode perceber isso entrando numa estação, isso também se aplica a trens, a ônibus, que quando essa composição mantém com uma velocidade constante, sem fazer curvas, mantendo a mesma velocidade, mesmo que por um período breve, você consegue, nesse período, perceber que não é necessário mais você se apoiar nos apoiadores, segurar alguma barra de ferro. Na verdade, algumas pessoas ficam lendo livros, mexendo no celular com muita facilidade. Por quê? Porque aqui
ele está em movimento retilíneo uniforme. Tanto você quanto o trem tende a permanecer nesse mesmo movimento. Isso também por causa da lei da inércia. Isso já leva à nossa terceira situação, que é quando o trem, ou no caso o metrô, a composição está chegando à estação. Quando ele está chegando à estação, obviamente, ele vai começar a desacelerar, ele vai começar a frear, essa composição vai começar a diminuir a velocidade dela. Porém, você, ou seja, a própria pessoa que está aqui dentro dessa composição, tende a permanecer como? Com o movimento retilíneo uniforme. No caso aqui, havia uma velocidade, a gente tende a permanecer com essa velocidade. Isso que faz com que você novamente tenha que se segurar nos objetos para que você consiga vir a entrar em repouso junto com o trem. Do contrário, com o metrô. Do contrário, o seu corpo tenderia a permanecer no mesmo movimento, você sente como se você estivesse sendo jogado para frente, quando na verdade você está apenas mantendo o seu movimento. Essa situação ela pode ser vista no caso de acidentes de carro, quando o carro bate e a pessoa, se ela não estiver com um cinto de segurança, ela sente como se fosse jogado, ela é, entre aspas, jogada pelo vidro. Na verdade, o que aconteceu com ela foi que ela apenas permaneceu o movimento dela. O carro entrou em repouso, porém ela estava em velocidade, ela estava com velocidade, ou seja, ela continua com essa velocidade. Isso tudo é explicado pela primeira lei de Newton, tudo bem? Bom, agora eu trouxe aqui 2 exemplos de movimentos circulares e a gente vai ver como, mesmo não estando no movimento retilíneo, a lei da inércia ainda pode mostrar e explicar alguns fenômenos que acontecem. Nesse caso aqui, nós temos um carro entrando numa trajetória curva, ou seja, fazendo uma curva numa determinada estrada, uma visualização de cima desse carro. E aqui acontece um fenômeno muito comum que as pessoas podem perceber no dia a dia. Quando você está aí dentro de algum automóvel e esse automóvel começa a entrar no regime curvo, ou seja, começa a fazer uma curva, nós percebemos como se os objetos, as pessoas, os passageiros são jogados para fora. Então é importante entendermos aqui que eles não são jogados para fora. O que acontece, na verdade, é que, ao fazer uma curva, a tendência dos corpos que estão dentro do carro é continuar no movimento que eles estavam, ou seja, eles tendem a continuar nesse movimento retilíneo, que no caso é para fora da curva. Isso leva a ter a impressão de que a pessoa está sendo jogada para a lateral do carro, para a porta do carro, tá? Levando a situações extremas, quando, por exemplo, se a pessoa não estiver utilizando o cinto, existe uma possibilidade dela ser jogada, a porta abrir, ela ser jogada para fora do carro, se o carro estiver em alta velocidade. Por quê? Porque ela tende a permanecer o movimento dela e sem o cinto de segurança para prender ela ao carro, quando esse carro faz a curva, ela tende a permanecer no movimento dela, que é para fora da curva. Tá? Basicamente, todas as questões que envolverem cinto de segurança, relacionando isso com alguma lei de Newton, é a primeira lei de Newton, a lei da inércia, é isso que relaciona a importância do uso de cinto de segurança. E uma segunda situação que a gente tem é um corpo preso por um fio, num centro, fazendo um movimento circular num plano horizontal. Tá? Isso aqui é uma visualização de cima desse plano horizontal. Nós temos uma bolinha fazendo um movimento circular por exemplo, uma superfície, tipo uma mesa. Mas é importante entender que a gente está desconsiderando, obviamente, o atrito desse corpo com a mesa para fins de cálculo. E nessa situação, onde ele está fazendo esse movimento constante, mesmo ele mantendo uma velocidade constante, ele não está sob o regime da primeira lei de Newton, porque nós sabemos que, no caso, ele não está fazendo um movimento retilíneo uniforme. Ele está fazendo um movimento curvo. E a pergunta é, se num determinado momento, nesse caso dessa situação, houver um rompimento do fio, qual vai ser a direção e o sentido para onde o corpo irá após esse rompimento? A maioria das pessoas, exatamente por essa situação de experiência do cotidiano, de sentir como se fosse jogado para fora da curva, tende a marcar que ele vá para a lateral da curva, ou mesmo alguma coisa mais intermediária. Tá? Mas é importante percebermos que, como a velocidade é sempre tangente à curva, o corpo vai tender a permanecer com a última velocidade que ele teve quando o fio se rompeu, que no caso é nessa direção. É para essa direção que o corpo vai. Então, sempre que cair um exercício desse tipo, que há um rompimento de um fio, ou mesmo um carro fazendo curva e ele perde a tração nas rodas, ou seja, ele perde o atrito, ele para de fazer essa curva, para onde que ele desliza? Sempre tangente à trajetória, tudo bem? Essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado e até a próxima.